Amém, amados. É um prazer, uma honra muito grande estar aqui com vocês. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus, aos amados que nos acompanham pela internet, sejam bem-vindos também em nome de Jesus. Queridos, vamos ler. Convido vocês para lerem junto comigo 1 Crônicas, capítulo 4, um texto conhecido. 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10, apenas, 2 versículos. 1 Crônicas, capítulo 4, versos 9 e 10. Amém? Podemos ler? E diz assim: E Jabes foi, falando mais aportuguesado, tá? Porque tem alguns que falam Jabes. Então, Jabes foi o mais honrado que seus irmãos, e sua mãe chamou o seu nome Jabes, dizendo: porque eu dei à luz com dores. E Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: se com a bênção me abençoares e alargares as minhas fronteiras, seja a tua mão comigo e me guardes do mal, de modo que ele não me aflija. E Deus lhe concedeu aquilo que solicitou. Vamos orar, queridos? Pai, me coloco diante de ti nesta hora, juntamente com a tua igreja, para ouvirmos a tua voz, para escutarmos do teu coração. Senhor, fala conosco nesta manhã, e que todos nós possamos ser cheios, ó Deus, da tua sabedoria, para que possamos conhecer a tua vontade para nós. Ajuda-nos na compreensão desta mensagem. Quanto a mim, ó Deus, sou mero instrumento nas tuas mãos. Usa-me da forma como o Senhor desejar. É a nossa oração, em o nome santo de Jesus. Amém. Podemos sentar, queridos. Como eu disse, um texto bem conhecido. Muitas mensagens já foram pregadas em cima desse texto. Muitas delas sempre abordando a questão da prosperidade material, né? Da bênção material. Mas hoje eu queria trazer a minha contribuição, mas vou focar no contexto do livro de Crônicas. E qual é o contexto do livro de Crônicas? Crônicas foi escrito pelo escriba Esdras, né? Com o propósito de reedificar a base espiritual do povo após o cativeiro. Ou seja, o povo sai do cativeiro, né? Depois de tantos anos ali, em terra estranha, vendo deuses estranhos, costumes estranhos. E aí o que Esdras faz? Escreve o livro de Crônicas para poder reedificar esse povo. Não deixar ele perder a identidade dele, não deixar com que ele se perca no meio da história. Esse foi o propósito quando Esdras escreveu o livro de Crônicas. E o propósito era esse: oferecer conforto e esperança para um futuro, mas alertando que isso dependia da fidelidade do povo a Deus, já que as promessas de Deus nunca falham. E esse é o ponto. Esdras queria imprimir isso na cabeça do povo, fazendo com que eles não, saímos do sufoco agora. Estamos sem terra, sem rei, sem nada, mas eu quero dizer para vocês, as promessas de Deus nunca falham, e isso vai até os nossos dias. E aí, queridos, é dentro desse contexto que nós vamos entender essa história de Jabes, né? E não queria fugir disso, já que o livro de Crônicas foi uma coletânea de fatos, de evidências, de situações que aconteceram. E Esdras elenca tudo isso em um livro, para que o povo não se esqueça da sua identidade e do Deus que serve. Então, nós vamos, dentro desse contexto, estudar o que Jabes fez. Então, Crônica tem como objetivo levar o seu leitor a enxergar
a triste realidade da insuficiência humana e aproximá-lo da suficiência divina. É isso que Esdras, quando ele escreveu o livro, ele estava focado nisso, ele estava pensando nisso. O povo sabia que nada do que eles não podiam fazer nada para mudar a situação deles. Aí Esdras aponta isso, mas ao mesmo tempo diz, mas tem um que é suficiente. Tem um que cuida de nós, tem alguém que tem todos os recursos. E é para esta pessoa que nós temos que olhar. E é para esta pessoa que nós temos de nos aproximar. Então, esta é a mensagem, irmãos. E aí vem Jabes agora, né? Então, se alguém ouve esta mensagem, que está ouvindo agora, você que está aí nas redes sociais, se você está numa situação como esse povo estava, com mais perguntas do que respostas, né? Em meio a muitas dificuldades sem fim. Então, esta mensagem é para você, meu irmão, minha irmã. Então, na cultura oriental antiga, era costume comum e central dar às crianças nomes que retratassem as circunstâncias exatas do nascimento. A gente vai ver aí, né, vários nascimentos de crianças onde os pais, dentro de uma determinada situação, eles dão o nome ao seu filho baseado naquela circunstância. E com Jabes não foi diferente, né? Então, essa intenção é retratar os sentimentos da mãe, ou muitas vezes também retratar o momento político e histórico que estava acontecendo. Então, no antigo Israel, o nome não era escolhido apenas pela sonoridade, porque era bonitinho, né? Ele funcionava como um memorial. Vão pegando todos esses detalhes, essas nuances, para vocês entenderem o que aconteceu com Jabes. Então, quando se dava um nome para uma criança, buscava-se retratar a circunstância do momento, o que estava afetando a família naquele momento, o que estava afetando a mãe naquele momento, ou muitas das vezes retratando a questão histórica da nação. Então, aquela pessoa carregava isso para o resto dos seus dias. E se ela tivesse um nome amaldiçoado, ela carregava isso até o túmulo. Então, aqui agora nós temos o Jabes. Agora sim, agora nós vamos entender. Percebendo que o contexto de Crônicas era trazer o povo para cima. Era fazer, olha só, estamos nessa situação, mas vamos olhar para Deus. Deus é suficiente, Deus resolve, Deus é o dono das soluções. Olhando também para a questão cultural, quando se dava um nome de uma criança, retratando as circunstâncias do momento, agora nós vamos para o personagem, para Jabes, né? Então, o que aconteceu aqui? O nome de Jabes significa alguém que traz sofrimento, alguém que faz sofrer. Porque ela diz aqui no texto, né? Nós vamos no texto a mãe dizendo, ele me deu muito sofrimento na hora do parto. Então ela pega e dá esse nome para Jabes, de Jabes para a criança, para retratar aquele momento de dor profunda, aguda que ela teve. Já comecem a tecer na mente de vocês todo esse panorama. Era uma identidade que ele carregava. Porque essa questão do nome, o nome diz o que você é. Quando alguém fala assim, Cleiton, aí quem me conhece vai ligar todos os pontinhos que existem, né, sobre mim. Então, o meu nome diz quem eu sou. O seu nome diz quem você é. E Jabes, a mesma coisa. Tá? O nome dele dizia, você é um cara que traz sofrimento, rapaz. Você traz muita dor. Para pensar, você não podia ter vindo a esse mundo. Você traz muita dor. Para onde você passa, a dor te acompanha. Então, era um cara
que tinha uma vida marcada por fracassos e com muita descontinuidade. Mas houve, e aqui é o ponto, preste atenção, houve um momento na vida desse camarada em que ele se revolta contra essa situação. Ele simplesmente acorda e, com toda certeza, desperta, movido pelo Espírito Santo, para que você não é obrigado a viver o que você está vivendo. Você não é obrigado a ter esta peja sobre você, te classificando como um cara que traz dor e sofrimento, né? Então, ele simplesmente não se conforma mais com o destino que a sua mãe tinha dado para ele, não se conforma mais com o destino, né, que a sua sociedade, a sociedade em que ele vivia, tinha dado para ele também. Então, ele promove uma ruptura de tudo isso. E aí é quando a luz do conhecimento brilha dentro dele, dentro do seu interior, e o faz enxergar a realidade e a suficiência divina. Para pensar, esse camarada, durante um determinado tempo, ele ficou sob esta égide, né, de que ele era um cara que trazia sofrimento. Mas de repente brilha a luz dentro dele. De repente há um despertar dentro dele. E com toda certeza, movido pelo Espírito Santo, tá, para que ele rompesse com tudo isso, para que ele tomasse uma decisão e dissesse: basta, chega, eu não vou ser mais esse tipo de referência, eu vou mudar a minha vida. Por isso que esse camarada está dentro do livro de Crônicas. Por isso que Esdras puxa essa história para o livro de Crônicas, para mostrar para o povo a mesma coisa. Precisamos dar um basta, mudar a nossa situação, mudar a nossa vida. Vamos olhar numa outra direção. Vamos sair dessa mesmice em que nós vivemos. Deus quer mudar a sua história. E por esta razão, o testemunho dele está registrado nesse livro. Aqui com Jabes, a meditação vai ser bem curta, tá? Jabes, a história dele, nesses 2 versículos apenas, nos traz 4 grandes lições que eu gostaria de compartilhar com vocês aqui. A primeira delas é: não se conforme com a sua atual situação. E aqui, queridos, como eu falei, eu não quero olhar para o contexto que muitas das vezes é explorado nas pregações aí fora, onde usa esse texto para falar de prosperidade material, de posicionamento melhor na vida. Nada disso é ilícito, mas eu fico dentro do contexto. Eu prefiro ficar dentro do contexto de Crônicas. Quando ele diz assim, quando Esdras escreve o livro, ele vem com esse pensamento: eu preciso reedificar a fé do meu povo. Você não reedifica a fé de ninguém prosperando ele materialmente, fazendo ele ser bem-sucedido em tudo. Isso vem na esteira, da forma como Deus quer que venha. O que vai mexer, o que vai mudar você, a mim, é a transformação que o próprio Espírito Santo vai produzir dentro de nós nesta direção. Então aqui, a primeira coisa que nós aprendemos com Jabes é: não se conforme com a sua atual situação. Chega! Chega! Se você ou eu praticamos coisas erradas o tempo todo, vamos mudar isso. Vamos mexer nesse negócio. Se existe alguma área fracassada na nossa vida, nós vamos submetê-la a Deus, tá? E aqui nós vamos entender como é que Jabes fez essa mudança, tá? Ele tomou a decisão, mas ele sozinho, ele não tinha condições de resolver, como nós também não temos. Então, ele buscou aquele que tem toda a suficiência. Então, revolte-se, rebele-se contra o seu pecado, contra o seu fracasso espiritual, irmãos. Nós precisamos mudar a nossa forma de pensar e a nossa forma de agir. Afinal de contas, somos embaixadores
e representantes do Deus Altíssimo. E esta não é uma função qualquer. É isso que o texto trata, irmãos. O texto está apontando nessa direção. O que vem ali, se é que aconteceu, veio na esteira disso. Não que o objetivo final foi esse. O que faz de Jabes o membro mais ilustre, conforme está escrito no texto? O texto diz que ele se tornou o mais ilustre dos seus irmãos. Ou seja, ele se destacou no meio da sua família. Ele se destacou no meio da sociedade em que vivia. Tá? E o que fez, né? O que aconteceu com ele foi o seu brado de não se conformar mais com que a sua mãe, sua família e a sociedade onde viviam tinha-lhe imposto como regra de vida. E esse é o ponto. Nós não temos que olhar para o que as pessoas dizem ao nosso respeito. Precisamos prestar atenção naquilo que Deus fala sobre nós. Naquilo que Deus diz sobre cada um de nós. Se na cabeça dos outros, tá, eles têm um conceito equivocado sobre nós, isso não importa. O que importa é o que Deus fala sobre nós, e tudo que Ele fala sobre nós está registrado na sua palavra. Portanto, você quer saber o que Deus fala sobre você? Leia a sua Bíblia. E você vai saber exatamente o que Deus fala sobre você. Então, aqui nós vemos que no seu esclarecimento, Jabes compreendeu que poderia transcender todos os limites físicos e todos os limites materiais a partir de uma transformação interior dada por Deus. Sempre frisando isso. Dada por Deus, conduzida por Deus. O processo é dele. O processo é de Deus. É Ele que movimenta, é Ele que faz. E foi esta a mesma experiência de um grande apóstolo chamado Paulo. Abram suas Bíblias lá em Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, a partir do verso 11. Para vocês entenderem a experiência que Jabes teve. Olha só o que Paulo fala aqui em Filipenses 4, a partir do verso 11. Eu vou ler na nova linguagem de hoje, porque ela tem um quezinho a mais, né? Diz assim: não estou dizendo isso por me sentir abandonado, pois aprendi a estar satisfeito com o que eu tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter o que é mais do que eu preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação, quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco, com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Pararam para pensar nisso? Paulo, ele foi transformado de uma maneira tal que as situações não mais, digamos assim, influenciavam na sua forma de enxergar a vida, na sua cosmovisão. Ele tinha embates dolorosos, tinha as costas lenhadas. Na escola bíblica dominical, nós acabamos de ver isso, né? As cicatrizes, eu fico imaginando as costas desse homem quando ele tirava a camisa. Toda lanhada de chibatadas. Mas esse homem não permitia, ele não deixava de forma alguma, tá, que as circunstâncias o envolvessem a ponto de fazê-lo desistir, desanimar. E aqui ele fala: eu aprendi. É uma coisa que você aprende. É no dia a dia. No dia a dia nós aprendemos, no meio dos embates, no meio das circunstâncias ruins, difíceis, é que nós aprendemos como lidar com a vida dentro dos padrões bíblicos. E é interessante isso, porque ele fala: eu sei o que é estar necessitado, sei o que é ter mais do que é preciso. Então, quando ele estava abastado, cheio, né, nada faltava para ele tinha consciência plena
que aquele momento foi o momento que Deus permitiu que ele ficasse assim. Mas ele fala de fome aqui. Ele fala de privações aqui. Houve um momento que ele não tinha o que comer. Houve um momento que ele não tinha dinheiro para nada. Houve momentos de extrema dificuldade. E ele fala, eu aprendi a viver sob toda e qualquer circunstância. E o que isso tem a ver com o nosso amigo Jabes? Exatamente isso. Ele aprendeu a mesma coisa. É essa essência que nós estamos tentando trazer para a igreja hoje. A essência de você ter uma vida transformada pelo poder do Espírito Santo, a ponto tal das circunstâncias não mais influenciarem a sua vida. A segunda coisa, irmãos, a segunda lição que nós aprendemos com Jabes, invoque a Deus. O texto diz que ele invocou Deus. Na hora que ele deu o basta e falou, não é possível. Eu não preciso viver nesta condição. Eu não preciso estar submetido a este pecado, eu não preciso estar submetido a esta peja de alguém que traz dores. E aí a Bíblia diz que ele invocou Deus. Isso mostra o quê, queridos? Ele sabia que o dono das soluções, aquele que tinha todo o controle na sua mão de todas as coisas, aquele que tem toda a suficiência em si mesmo, podia suprir ele nessa demanda. Poderia ajudá-lo a, depois desse basta, caminhar na direção correta. Então a nossa solução é Deus, a nossa suficiência vem de Deus, toda mudança é feita e coordenada por Deus. Fica até redundante isso aqui, mas vamos parar de achar que as coisas na nossa vida, elas acontecem do acaso ou por nossa causa. Elas acontecem porque Deus permite que elas aconteçam desta maneira. Você se esforça, você luta, aí abre uma porta de emprego, você entra nela, ou você passa num concurso, ou você termina uma faculdade. Lembre-se, teve um esforço seu, teve uma parcela de contribuição sua, mas a maior de todas as parcelas, ela vem de Deus, porque é Ele que abriu a porta, Ele que te permitiu chegar até ali. Jabes tinha esse entendimento e por isso que ele invoca a Deus. Ele invoca a Deus. Chega, eu não vou mais viver desta maneira. Deus, me ajuda. Então, o que nós vamos ver aqui agora? Lá em Ezequiel, capítulo 36, verso 26, nós vamos entender um pouco dessa transformação que é Deus que produz a partir do momento em que você o invoca. A partir do momento que você diz, Deus, me ajude. E aí está aqui Ezequiel 36, 26, que diz assim, darei a vocês um coração novo, porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Lá em Filipenses 2,13, nós lemos assim, pois é Deus quem produz em vocês tanto querer como realizar, de acordo com o propósito dele. Jeremias 31, 33. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles e eles serão o meu povo. Filipenses 1,6. Estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Deus, sempre Ele. Nada nosso, nada nós mesmos. Em qualquer coisa que viemos a fazer, temos que entender que Deus está ali. E Ele está permitindo que aquilo aconteça. É Deus que está deixando as coisas desse jeito. E a gente precisa entrar em sintonia com Ele nesse momento. E foi o que Jabes fez. Ele invocou Deus e entrou em sintonia com Ele. Qual é a terceira lição que nós aprendemos com Jabes?
O propósito da mudança que pedimos a Deus deve visar somente a glorificação do seu nome. Irmãos, erramos grotescamente. Erramos, vou repetir, erramos grotescamente, quando achamos que estamos aqui para viver a nossa vida, para gozar das delícias desta terra. O propósito da nossa existência não é esse, segundo a palavra de Deus. Isso vem na esteira. Isso vem na esteira, irmãos. Não é o fim, não é o propósito final. Estamos aqui neste mundo para glorificar o nome de Deus. Deus criou você, criou a mim, visando uma única coisa: dar glória ao nome dele. Glorificar o nome dele. É para isso que nós existimos. Os anjos no céu ficam o tempo todo cantando, louvando e exaltando a Deus. Por que que nós somos diferentes? Ou por que devemos ser diferentes? E erramos. Ah, não, Deus me trouxe nessa vida para eu nascer, ficar adolescente, jovenzinho, gozar tudo que esse mundo tem de bom. Depois eu me caso, crio uma barriga enorme e morro. Será, meu Deus? Será que a nossa vida está restrita a esse script? Não é isso que a Bíblia fala. Por isso que eu digo, a Bíblia fala coisas ao nosso respeito que nós precisamos olhar para o que ela diz a nosso respeito. E uma delas é esse. Você existe para glorificar o nome de Deus. Você existe para exaltar o nome de Deus. É para isso que você existe. E as outras coisas vêm acompanhando isso. E olha só o que o texto em Tiago 4:3 fala. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para consumirdes em vossos deleites. Não recebemos o que pedimos, irmãos, porque não consideramos Deus nos nossos propósitos. Quando vamos comprar uma casa, quando vamos comprar um carro, né? Quando vamos fazer uma viagem ou qualquer outra coisa na nossa vida, nós não consideramos Deus ali. Aí você fala, Cleiton, mas espera lá, não é assim também. Isso é muito radical. Não, isso é Bíblia. E está escrito na Bíblia desse jeito que eu estou falando. E eu vou ler daqui a pouquinho. Está escrito na Bíblia do jeitinho que eu estou falando. Tu vai pegar um ônibus para tal lugar, considere Deus nesse trajeto. Considere Deus nas suas decisões. Considere Deus em tudo que você faz, afinal de contas você está aqui para servi-lo, você está aqui para glorificá-lo. E se isso não faz parte da sua vida, preocupe-se, porque a conta vai chegar. Então não recebemos o que pedimos porque não consideramos Deus em nossos propósitos. Queremos mudança em nossas vidas, mas a pergunta que fica é: qual a motivação que nos leva a pedir Deus tal mudança? Quando eu chego para Deus e falo assim, Deus, eu quero uma Ferrari. Aí Deus vai olhar para mim e vai dizer, por que você quer uma Ferrari? Para que você precisa de uma Ferrari? Entende? Esse é o ponto. Lá em Isaías 43:7, lemos assim, irmãos, a todos os que são chamados, prestem atenção, a todos os que são chamados pelo meu nome e aos quais criei, está falando de nós, aos quais criei para a minha glória, é o que o texto bíblico está dizendo, chamei você para a minha glória, aos quais eu formei e compreendi. 1 Coríntios 10:31 diz, portanto, e aqui eu falo para vocês, está na Bíblia, considere Deus em tudo que você for fazer. Porque o texto sagrado diz em 1 Coríntios 10:31, isso aqui é um tapa na nossa cara, tá? Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Como eu sempre falo,
fechou a tampa do caixão. Não tem o que discutir. Não tem o que discutir. O texto sagrado diz: qualquer coisa que eu fizer, faça para a glória de Deus. Se não está sendo assim, preocupe-se. Estou falando isso para mim. Preocupe-se. Romanos 11:36. Porque dele, outro texto tremendo, porque dele e por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Então Jabes entendeu isso. Aí vem a coisa. Poxa, mas Cleiton, a oração dele, ele fala para alargar os limites territoriais dele. Na oração dele, Jabes pede que Deus o blinde de doenças. Não é isso que o texto diz. Esse é o ponto. O texto em nenhum momento está falando isso, porque ele está dentro de um outro contexto. O contexto de mostrar para o povo que tem um Deus que é suficiente para você. E que se você quer mudar de vida, esse Deus é o único que pode te dar as condições para mudá-la. Então, o que Jabes coloca aqui é o seguinte: na oração que ele faz, ele invoca a Deus. Mas aí, mais para frente um pouquinho, nós vamos entender o teor da oração que Jabes fez, que é importante que nós precisamos compreender. Então, a finalidade da nossa existência e toda a sua essência é glorificar o nome de Deus. Portanto, considere Deus em todos os seus caminhos. É o que a Bíblia diz para a gente fazer. A outra coisa, a última lição, a quarta lição que nós aprendemos com a atitude de Jabes: a nossa mudança de vida precisa estar alinhada com a vontade de Deus. E aqui, irmãos, é outro. A gente só dá amassada. A grande verdade é essa, irmãos. Olha, nós só damos maçada. Só fazemos o que não é o que a Bíblia diz. Porque se lêssemos a Bíblia, entenderíamos que a nossa vontade tem que ser coerente com a vontade de Deus. Não é assim, Senhor, faz a minha vontade. Não, não. Senhor, faz a tua vontade em mim. É isso que a palavra de Deus nos ensina. Eu quero me casar com o Joãozinho. E Deus fala: não é o Joãozinho que eu preparei para você. Mas eu quero, Senhor, faz a minha vontade. Não vou fazer. Não vou fazer. Porque o Joãozinho vai fazer da sua vida um inferno. A palavra de Deus diz assim, no Evangelho de João, capítulo 15, verso 7. Se vós permanecerdes em mim e as minhas palavras em vós, permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Qual é a condição? Primeiro, a primeira condição, a palavra de Deus tem que estar dentro de mim. A segunda coisa, eu vou pedir o que eu quiser, mas de acordo com a palavra dele. É o que João 15, 7 diz. Mas tem um versículo mais contundente, dito pelo mesmo camarada, pelo mesmo apóstolo. Só que agora, na carta de João, 1 João, capítulo 5, a partir do verso 14, ele diz: e esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa conforme a sua vontade. O ponto em questão é que nós não prestamos atenção nisso. O que eu peço para Deus tem que estar consonante com a vontade dele, tem que estar alinhada com o propósito dele. Porque se não for dessa maneira, não vai rolar, não vai acontecer. Pode fazer a campanha das 7 velas, pode andar não sei quantos quilômetros, pode fazer o jejum de 40 dias, não rola, não vai acontecer. Se não for dentro da vontade de Deus, Deus não vai te conceder. E aqui o texto sagrado diz: e se sabemos que ele nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos... Agora, olha só, essa parte final do texto, ela quebra a gente. O que o texto diz? Em tudo o que pedimos, sabemos que temos as petições que dele desejamos. Vem dele para nós. O meu desejo é fazer o que ele quer que eu faça. E quando essa sintonia acontece,
quando você se alinha com a vontade de Deus e você passa a desejar tudo aquilo que Ele quer. O que Ele quer não é o que eu quero. E aí a gente começa a entender de muitos loucos por aí, que vão fazer coisas que aos nossos olhos, isso é um absurdo que esse cara está fazendo. Olha só, ele está largando o conforto dele aqui, está indo lá para o Senegal, no meio daquela gente pobre, cheia de doença. Por que ele está fazendo isso? Ou então, estou me deslocando daqui e vou atender as populações ribeirinhas, lá no meio das palafitas, sem higiene alguma. E nós não entendemos. Por quê? Porque essa era a vontade de Deus para a vida dele ou dela. E aí você se alinha com essa vontade. Oh, Deus, como eu quero fazer isso. Como eu desejo fazer isso. Os nossos pedidos precisam conter o próprio desejo de Deus. E agora sim, entendemos essa parte. Entendemos que Jabes compreendeu que ele tinha que glorificar. Esse era o propósito, glorificar o nome de Deus. Jabes entendeu que ele precisava se alinhar com a vontade de Deus. Jabes entendeu que ele não precisava ficar da forma como estava, porque Deus tinha outros planos para ele. Agora nós vamos entender, e aqui a gente vai finalizar, qual é o teor do pedido de Jabes. Ele começa assim: se com a bênção me abençoares. Presta atenção numa coisa. A bênção de Deus te destaca no meio da multidão. E aqui vem uma coisa muito séria. O pessoal acha que é ter o carrão, que é ter o casão, que é ter o dinheirão, que vai te fazer. Esse cara é um abençoado. Não, meu irmão. Isso não destaca ele em meio algum. Ele simplesmente é mais rico e tem um carro mais bonito e uma casa mais bonita. Só isso. Mas isso não o destaca como um ser abençoado. Você só é abençoado quando Deus manifesta a glória dele dentro de você, numa transformação que vai mudar você de tal forma que você vai exalar isso para todos ao seu redor. Isso é o que acontece quando você é abençoado. Não é o seu dinheiro, não é o meu dinheiro. Aliás, eu não tenho nenhum. Não é nada que eu venha fazer ou ser. Percebe? É o que Deus produz dentro de mim. E Jabes entendeu isso. Então ele fala: se com a tua bênção o Senhor me abençoar. Deus, eu preciso me destacar. Olha só como é que eles me acham. Olha só como eles me veem. Sou o terror da sociedade. Para onde eu vou, eu levo sofrimento. É assim que eles pensam. Mas eu não quero viver mais assim, Senhor. Então me tira disso e me destaque de outra maneira. E aí ele fala para Deus: se o Senhor me abençoar. A bênção de Deus nos destaca no meio da multidão. E é por isso que nós vamos entender por que Paulo fala isso lá em Filipenses 4, de 11 a 13, onde nós lemos. Quando ele diz assim: não me sinto abandonado, não. Mas eu aprendi a viver sob toda a circunstância. Paulo, ele era um cara abençoado, duro, sem dinheiro, duro que nem um coco. Mas ele era um cara abençoado. Quando ele tinha dinheiro, ele era abençoado. Quando ele estava na voragem do mar, ali, quase sucumbindo, agarrado num pedaço de pau qualquer ali para boiar, ele era um homem abençoado. Quando ele foi mordido pela serpente na mão, ele era um homem abençoado. A bênção de Deus estava sobre Paulo. E é isso que eu quero para mim. É isso que eu quero para mim. Não são os conceitos que esse mundo me dá, é que me vão destacar. Pode me destacar na sociedade. Poliglota, fala 7 idiomas. Quanto dinheiro esse homem tem? Esse homem é poderoso. Gente, aos olhos do mundo. Para Deus isso é lixo, é o que Paulo fala. Lixo. A outra parte da oração de Jabes. E alargarem as minhas fronteiras. Jabes não está falando de possuir terras. Pode ser que isso tenha acontecido, eu não sei. Mas dentro do contexto de Crônicas, Jabes estava fazendo a seguinte oração:
Deus, eu quero influenciar pessoas. Eu quero que a minha influência atinja outros lugares. Então, alargue as minhas fronteiras. Eu influencie outras vidas com a minha própria vida. Vocês estão percebendo que a oração de Jabes não tinha nada de cunho material? Toda ela era voltada para Deus, dizendo: Deus, eu quero ser um instrumento nas tuas mãos. Então, Jabes está dizendo aqui, aumento de influência que foi demonstrado no destaque de Jabes entre seus irmãos. A Bíblia está dizendo, Jabes foi mais honrado do que os seus irmãos. Por quê? Porque ele recebeu de Deus essa bênção de ser influente, dele mexer com a família dele mexer com as pessoas ao redor dele. A influência dele estava atingindo outras pessoas e era isso que ele estava buscando. Tem referência bíblica, Cleiton, de Deus nos pedindo isso? Sim, passamos em cima desse texto 500 milhões de vezes por ano e não prestamos atenção no que ele diz. Jesus fala em Mateus capítulo 5, a partir do verso 13. Vocês são o sal para a humanidade, sal da terra. Mas se o sal perde o gosto, deixa de ser sal e não serve para mais nada. É jogado fora e pisado pelas pessoas que passam. Vocês são a luz para o mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio para que ilumine todos os que estão em casa. Olha o que o texto está dizendo. Assim também a luz de vocês deve, e Jesus falando, assim também a luz de vocês deve brilhar para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem e louvem o Pai de vocês que está no céu. Influência, irmãos. Jabes pediu isso: alarga as minhas fronteiras, que a minha influência possa atingir todas as pessoas ao meu redor, no trabalho, na escola, seja onde for, na família, que as pessoas percebam em mim o Senhor. Essa foi a oração de Jabes. Ele não estava pedindo mais terra para criar gado. Não estava. Ele estava pedindo isso para Deus. A outra parte da oração de Jabes: seja a tua mão comigo. Um camarada que sabia quem era o suficiente nessa história. Quem é que podia dar para ele o que ele realmente precisava. Quem era o supridor da sua vida. Deus, a tua mão me acompanhe. Isso não é oração de um cara que está olhando para o material, meus irmãos. É a oração de um cara que está olhando para Deus. É uma oração de um cara que está preocupado em ser ferramenta na mão de Deus. Jabes estava preocupado em ser ferramenta na mão de Deus. Seja a tua mão comigo. Totalmente entregue a Deus e dependente da sua suficiência. Nós lemos lá em Provérbios 3, a partir do verso 5. Confie no Senhor de todo o coração e não se apoie na sua própria inteligência. Lembre-se de Deus em tudo o que fizer e Ele lhe mostrará o caminho certo. Coloque Deus nos seus propósitos e Deus vai te apontar a direção certa. É o que Jabes fez. A outra parte da oração dele: me preserves do mal. Em outras traduções diz: Senhor, não deixe o mal me atingir. Aí você vai falar assim: poxa, eu estava pedindo para blindar ele. Me blinda. Nada pode me atingir. Eu sou blindado. Não é? Muitos crentes trabalham com essa tese e aí mais tarde descobrem que isso não existe na Bíblia. Jabes estava pedindo uma outra coisa aqui, gente. Eu não quero mais pecar. Eu não quero mais entristecer o Senhor. Eu não quero mais fazer nada que venha te desagradar, Deus. Eu quero ser perfeito nos teus caminhos. Eu quero andar na tua presença. Então, Senhor, me preserve do mal. Não deixe o mal me contaminar. Não deixa, Deus querido, que o meu coração se desvie de ti para o mal. Davi orou o tempo todo assim.
Ou seja, a mesma conotação dada por Cristo lá na sua oração modelo, em Mateus 6,13. A oração, nessa parte, diz assim: não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Me livra do mal, Senhor. Não é me livrar dos problemas da vida, me livra de te pecar contra ti. Preocupação de Davi: guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, gente, o texto de 1 Crônicas, capítulo 4, verso 10, diz: e Deus concedeu aquilo que ele solicitou. Por quê que Deus deu para ele tudo isso que ele pediu? Porque tudo isso estava alinhado com a vontade de Deus. Jabes estava pedindo: quero ser ferramenta na tua mão, quero espelhar a tua glória, quero fazer a tua vontade, Deus, é a minha vontade. E aí, Deus concede tudo aquilo que ele pediu para Deus. Qual a conclusão que nós chegamos, amados? Que o nosso passado, ou os rótulos que recebemos das pessoas aí fora, não determinam o nosso destino final. Dê um basta. Está errado. Você está vendo que a coisa não está rolando, não está andando, está patinando. Dê um basta. Dê um basta, acaba com isso agora, hoje, não espera amanhã não, é hoje. Logo depois dessa mensagem, fala: Deus, acabou, chega, não vou ser mais assim. Com oração sincera e dependência total de Deus, superamos obstáculos que antes eram intransponíveis. Experimentamos a transformação profunda de uma vida plena, guiada por Deus. E aqui, queridos, para encerrar, tem dois textos que eu quero ler. O primeiro, conhecidíssimo de todos, Romanos 12, 2, que diz assim: não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança de mente. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, isto é, aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Eu estou lendo na linguagem de hoje. Percebe? Busque Deus para que Ele mude você, como eu tenho buscado para mudar a mim. E aí você vai conhecer qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O outro texto: portanto, todos nós, esse texto é lindo, gente, está lá em Coríntios, 2 Coríntios 3, 18. Portanto, todos nós, com o rosto descoberto, refletimos a glória que vem do Senhor. Essa glória, ela vai ficando cada vez mais brilhante e vai nos tornando cada vez mais parecidos com o Senhor. Pararam para pensar nisso? É de glória em glória. É de momento a momento. A gente vai numa crescente, resplandecendo a glória de Deus. Mas a mensagem de hoje, para você e para mim, é essa: chega, acabou, dá um basta. Revolte-se contra a atual situação da sua vida. Não permita que isso continue mais. É você que tem que dar o basta. O resto é com Deus. Que Deus abençoe a todos.